Amém. Como é bom estarmos aqui mais um dia. Estou muito feliz, muito contente de estar nessa linda cidade, nessa linda igreja. Jaque, que fez toda a ponte, uma mulher maravilhosa, carinhosa. Cheguei no hotel, tinha uma cesta me esperando. Quero ver eu comer tudo aquilo, Jaque. Tudo aquilo, não é pouca coisa, viu? Vou ter que dividir com a minha mãe, né? Porque foi uma cesta com tanto chocolate, tanto doce. Me senti extremamente honrada, querida, amada. Fique de pé, vamos ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 37, versículo 3. Amém? Glória a Deus. Facinho de achar, primeiro livro da Bíblia, tá? Gênesis 37, versículo 3. Amém? Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pode se sentar. Ontem nós tivemos um culto poderoso de mulheres aqui, 2 ministrações abençoadas, louvor, um coffee break maravilhoso, mas o Senhor ainda tem mais para falar aos nossos corações. Essa madrugada Deus falou muito comigo sobre promessas. Porque quem tem uma promessa, às vezes ele esquece da promessa. É muito doido falar sobre isso, mas quando a gente tem uma promessa, às vezes quando o tempo começa a demorar para se cumprir, o que acontece? A gente faz o quê? A gente guarda dentro da gaveta e segue a vida. E a Bíblia ela está repleta de promessas, não só para mim, não só para aqueles que viveram na época de Jesus, na época de tantos profetas, mas a Bíblia tem promessas e promessas para você também. Você já parou para pensar que muitas vezes a gente não usufrui da promessa de Deus nas nossas vidas porque nós não ficamos alicerçados e não queremos passar pelo processo para viver a promessa? Olhe para a pessoa que está do seu lado. Eu não gosto muito de fazer esse repeat assim, porque eu não sou muito assim, mas olhe para essa pessoa e diga assim: você está preparado para o processo? A maioria de nós não conseguimos alcançar as promessas de Deus e não conseguimos realizar os sonhos que Deus colocou no nosso coração, porque nós não estamos prontos a se submeter aos processos. O barro, hoje foi falado sobre o vaso aqui. O barro, para ele se tornar um vaso, ele passa por um processo. Preste atenção nisso. Você já viu alguém brigando por barro? Você já viu pessoas se esfaqueando no meio da rua porque, nossa, esse barro é meu. Não, esse barro aqui é meu. Não, o barro não tem valor para os olhos do homem. Você não vai ver países brigando um contra o outro por causa de um barro. Você não vai ver ninguém entrar na casa de uma pessoa e falar assim: nossa, eu vou roubar esse barro aqui, porque esse barro aqui tem um valor. Não, ninguém. Mas existem vasos que estão em museus que valem milhões. Existem vasos que são roubados, porque valem muito. Entenda, o processo de se tornar de ser o barro e se tornar um vaso, existe um processo. Deus, às vezes, está te colocando no processo para que você saia de barro para um vaso valioso, mas muitas vezes nós não suportamos, nós viramos as costas e queremos voltar atrás. Deus colocou uma promessa no coração de José. Não foi somente uma promessa pequena, não foi algo, um pensamento, não. Deus colocou um sonho para José e José se alicerçou naquilo. Deus disse que faria coisas grandes, Deus disse que me colocaria num lugar grande, que eu iria ajudar um povo. E José conta aquele sonho. E aí, em primeiro lugar, o que acontece? José gera ira no coração dos irmãos.
Aí a gente aprende a primeira lição. Anote isso no seu coração. Quem se submete ao processo, ele tem a fé fortalecida. Tudo começou com os irmãos olhando e odiando José. Espera ali. José tem uma túnica diferente da nossa. Existem filhos que são mais chegados aos pais. Pai e mãe não tem filho favorito, não é verdade? Mas tem filhos que são mais chegados, que têm um gosto mais parecido. Às vezes compartilham de um mesmo gosto. Mas a palavra diz, e a palavra é muito bem clara. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, olha lá em Gênesis 37. E Israel amava José mais do que os outros. José tinha alguma coisa diferente. José era o filho da velhice. José era aquele filho querido, aquele filho chegado. E ele amava mais a José do que os outros. E é naquele momento que a fé de José precisa ser fortalecida. Imagine você agora, você tem os seus irmãos, de repente os seus irmãos te pegam, te vendem, inventam uma história para o seu pai. E você fica longe da sua família. O filho querido, o filho amado, ele é tirado da casa. Quando nós estamos no processo, o Senhor começa a fortalecer a nossa fé. Quando nós passamos pelo processo, é aquele momento do deserto que a gente começa a olhar e falar: se não for o Senhor, se não for a vontade de Deus na minha vida, se não for a mão do Senhor, o que há de ser de mim? O processo nem sempre é passado em comunhão com outras pessoas. Na maioria das vezes, o processo você passa sozinho. Quando eles veem José vindo de longe, a ira toma conta daqueles meninos. A Bíblia fala que, mas eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador. Quantos de nós vivemos assim? Deus coloca um sonho no nosso coração, mas parece que é tão grande esse sonho que as pessoas elas olham e dizem: não é possível, isso não é de Deus para a sua vida, você não tem capacidade para isso é impossível para a lógica humana. Hoje eu estou aqui para declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os sonhos de Deus para você, que a sua fé será fortalecida, para que você viva o sonho de Deus, o diferencial dos céus sobre a sua vida. Preste atenção. José, imagine a cabeça daquele menino. Era um jovem. De repente, vendem ele e toda a realidade que ele tinha de privilégios de ser o filho amado. Isso é muito forte, muito poderoso. Ele perde. Quantos de nós está tudo bem? Sua casa está tudo bem, o casamento está tudo bem, a saúde está tudo bem. Do dia para a noite parece que a vida vira um reboliço, né? Parece que as coisas desencaixam tudo do lugar e você começa a passar um processo na sua vida. E aí você começa a questionar: Senhor, o que está acontecendo? Todos os privilégios parecem que acabam. É nesse momento que o Senhor está fortalecendo a nossa fé e dizendo: ainda que você esteja no fundo do poço, ainda que você seja vendido, ainda que as pessoas virem as costas para você, há um Deus que passa processos, há um Deus que passa conosco de mãos dadas e nos fortalecendo todos os dias. Ora, a fé não é aquilo que nós vemos, mas aquilo que nós cremos. O barro, quando ele está passando ali no processo, o oleiro pega o barro e ele começa a formar o vaso, certo? Aí acontece que, sem querer, aquele vaso se quebra por algum motivo. O vaso é frágil. Você não pode colocar o vaso em qualquer lugar. Sabe, na minha casa a gente tem os netos da minha mãe, né? E criança é criança, ele sai correndo e vai levantando todos os vasos, né? Colocando em cima das mesas, colocando em cima do armário, porque a criança, quando é pequenininha, ela quer mexer. Parece que tem uma coisa, né? Que a criança quer colocar a mão. Nem é bonito, mas quer colocar a mão. E o que acontece? Cai e quebra. E aí o oleiro, ele olha e ele poderia fazer o quê? Ele poderia remendar. Ah, isso aqui dá para consertar. Mas não, o oleiro pega, ele quebra tudo e ele começa a fazer um vaso novo, conforme parecer bom aos olhos dele, não aos olhos do barro. Não aos olhos do vaso. Preste atenção, Deus às vezes nos quebra, nos coloca no processo, porque não está bom para os olhos dele. Porque aos olhos dele precisa consertar coisas dentro de você.
Deus precisa tirar coisas e colocar coisas. Deus precisa tirar de lugares e colocar em novos lugares. Quantos de nós não aceitamos, às vezes, pessoas que saem da nossa vida? Aí a gente começa a questionar Deus. Senhor, mas eu amava aquela pessoa. Senhor, mas aquela pessoa era tudo para mim. Se Deus, ele olha e ele fala assim, não, isso não é bom para você, Ele vai tirar. Ele vai tirar. E é nesse momento que a sua fé precisa ser fortalecida. De olhar para o alto e saber, Deus está no controle de todas as coisas. Deus não me abandonou. Deus, Ele não se esqueceu de mim. Deus não é um pai ruim. Ele apenas está me passando pelo processo para que eu me torne um vaso de valor. Em segundo lugar, quem se submete ao processo torna-se constante, perseverante. Nós precisamos parar de achar que, porque eu não quero fazer isso, ou porque eu estou num lugar onde eu não sonhei estar, que eu vou fazer as coisas de qualquer jeito. Seja bom em tudo que você faz. Seja constante em tudo que você faz. José foi o melhor escravo, José foi o melhor governante, José foi aquele que fez o melhor que ele pôde. Aonde José estava, as pessoas olhavam e falavam, há algo diferente na vida deste jovem. Ele não é um escravo comum, ele não é um governante comum, ele não é alguém comum, ele tem algo diferente na vida dele. Muitas vezes nós não somos constantes em Deus. Nós começamos uma tarefa, aí quando cansa um pouquinho, o que a gente faz? A gente para. A gente começa aquele jejum forte, poderoso, né? Falta sair fogo. É aquela história do primeiro amor. Quando as pessoas se convertem e aceitam Jesus, eu acho lindo, irmãos. Porque faz tudo na igreja, né? Se tiver que limpar um banheiro, limpa. Se tiver que servir na recepção, serve. Se tiver que arrumar a cadeira, arruma. Por que nós perdemos, às vezes, essa chama? O Senhor nos chama para sermos constantes, porque Ele é um Deus constante. Ele continua nos abençoando, Ele continua cuidando de nós, Ele continua olhando e zelando pelos seus filhos, desde os tempos passados até os dias de hoje. Deus continua sendo fiel, cumprindo as suas promessas e sendo constante nas nossas vidas. Constante. Nós precisamos ser bons em tudo aquilo que nós pegamos para fazer. Eu sou uma pessoa que eu sou um pouco perfeccionista. Deus me trata um pouco nisso, porque eu gosto das coisas muito... A minha mesa, ela tem que ter... Se você mexer assim, eu sei que mexeu. Às vezes chega a ser um pouco chato. Mas a minha mãe está olhando assim porque é verdade. Se eu arrumar minha bolsinha de maquiagem, de perfumes de um jeito, se você mexer, eu vou saber que mexeu. Mulher tem isso. Mulher tem um negócio de que sabe quando pega a roupa, irmãos. Pode usar o mesmo perfume, você sabe quando alguém usou sua roupa, não é assim? Mas você já parou para pensar que nós somos constantes em umas coisas tão bobas como arrumar uma mesa e deixar uma coisa organizada, mas não somos constantes na perseverança em buscar a presença, em buscar o propósito de Deus para as nossas vidas? Nós não conseguimos ler a Bíblia. Nós começamos o ano falando, esse vai ser o ano da minha vida, 2025 eu vou ler a Bíblia como eu nunca li antes, 2025 eu vou buscar Deus como eu nunca busquei antes. Primeiro mês a gente está com a corda toda, busca, lê todos os dias, faz jejum, ora. No segundo mês a gente já começa a ficar frio. Não é verdade? No segundo mês, começa a ler um dia, aí pula 2. Aí lê no quarto. Aí pula mais 4 dias. No terceiro mês, lê uma vez por semana. Como é que você quer levar a sua vida com Deus? Qual é a posição que Deus está na sua vida? Qual é a posição que Deus ocupa na sua vida? Os planos e propósitos de Deus para você ocupam qual lugar da sua vida? Nós temos tempo para sair, nós temos tempo para comer, nós temos tempo para fazer tantas coisas. Qual é o tempo que Deus ocupa e qual é o lugar que Deus ocupa na sua vida? Sejamos constantes. Perseverar é não desistir. Às vezes Deus colocou um sonho no seu coração, e aí os anos vão passando. E aí é óbvio que às vezes pode chegar um momento de dúvida, um momento que você fica, e aí, Senhor? Mas o que não pode é desistir. O Senhor prometeu para Abraão que daria um filho para ele. O que eles fizeram? Eles tentaram dar um jeito na promessa de Deus. Que mania que a gente tem. A gente fala que isso é mania de brasileiro, né? De dar um jeitinho, não é não. Porque lá atrás, Abraão e Sara tentaram dar um jeitinho para a promessa de Deus.
Não, você vai deitar aqui com ela, a gente vai gerar um filho que não era o filho da promessa. Hoje existe uma briga territorial imensa, por causa de um jeitinho que não era para ser dado. Entenda, pare de querer dar jeito para as coisas que Deus já falou que não é assim. Se Deus prometeu há um tempo, Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todas as coisas, e se Ele prometeu, Ele é um Deus fiel para cumprir. Ele é um Deus fiel para cumprir. Ele é um Deus fiel para colocar as coisas no seu devido lugar. Mas no tempo certo, Isaac não nasce? Eles deram um jeitinho, mas no tempo certo, Isaac nasceu. A perseverança faz com que nós vivemos milagres extraordinários nas nossas vidas. Para as mulheres que estavam aqui ontem, elas sabem da história da minha mãe. Minha mãe foi curada de um câncer. Minha mãe foi curada de um tumor grávida. Você já parou para pensar se quando ela descobriu, ela tivesse desistido e falado, não, acabou a minha vida, agora eu vou deitar na cama, esperar a morte chegar, e essa criança também, vamos morrer junto, todo mundo ser feliz. Não! Quando ela ouviu uma palavra lançada, que foi falado, existe alguém aqui que está sendo curada, ela colocou aquilo no coração e ela creu, ela acreditou, e Deus fez algo sobrenatural, porque quando nós cremos na palavra lançada pelo Senhor, numa palavra poderosa de fé, de autoridade, e perseveramos, nós vivemos milagres e maravilhas. O que não pode é desistir. Tiago 1, pega a sua Bíblia. Tiago, hoje é um culto da família, né? Hoje é bom a gente abrir Bíblia, às vezes você está meio enferrujado, agora é o momento da gente descobrir se está enferrujado ou não, né? Tiago 1. Versículo 2, versículo 3 e versículo 4. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentares várias tentações, sabendo que a prova da nossa fé opera em outras versões, paciência, perseverança. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Sejam perseverantes. Tende com alegria passar por provações, por tentações, porque a perseverança, ela produz frutos. Aquele que persevera, aquele que continua. E aí nós já vamos entrar no terceiro ponto. Quem se submete ao processo, ele aprende a ter paciência. E ele entende que existe um tempo de esperar. Não adianta, se você plantar, você não vai colher no mesmo dia. Quando a gente é criança, eu não sei como que é o costume aqui em São Paulo, as crianças têm um costume, na escolinha, eles plantam um feijãozinho no algodão. Não sei se aqui faz isso também, nossa professora master aqui. Toda criança no primeiro aninho já passou por isso, de levar um feijãozinho para casa no algodão. E a criança fica lá, ela olha na janela. E aí passa um dia, passa 2, e demora para crescer aquele feijãozinho. Chega um momento que a criança desiste, ela larga, ela esquece que existe um feijão lá dentro do algodão e que ele vai crescer. E assim somos nós. É um processo que se precisa de paciência. Sabe, se Deus prometeu algo na sua vida, pode ser que ele aconteça amanhã, pode ser que aconteça depois de uma semana, depois de um mês, mas e se não acontecer? E se o tempo for mais longo, será que nós estamos preparados para ter paciência? Paciência e dizer, Senhor, eu espero em Ti. Muitos casamentos que são destruídos, sabe por quê? Porque não se houve paciência para esperar em Deus. Existe uma pressão tão grande. Eu falo por mim. As pessoas chegam para minha mãe, Gabriela tem que casar logo. Eu falo, por que eu tenho que casar logo? Gente, eu não estou entendendo. Existe um tempo para todas as coisas. E muitas vezes casamentos são destruídos porque se não se houve paciência de olhar e esperar em Deus e ver aquilo que Deus tinha. Sabe por que muitas vezes empresas são falidas? Porque não se houve paciência para esperar em Deus e ver o tempo certo de se abrir ou de se entrar em um lugar. Comece a ter
paciência para esperar em Deus. Deus tem um tempo perfeito para todas as coisas, e se Ele prometeu, Ele há de cumprir na sua vida. Você precisa esperar. José teve um sonho. Vamos comigo agora, hein? José teve um sonho. Aí José foi vendido, virou escravo. Depois disso, ele começou a trabalhar na casa de Potifar. Olha ali, ó, o tempo de espera, hein? Pensa você ter uma promessa no seu coração. Você vai estar entre os grandes. Olha, você vai ser o maior. Pessoas vão se curvar diante de você. Mas ali, José estava como escravo. Que escravo que tem perspectiva de vida? Que pessoa que está vendida como escravo tem perspectiva de vida? Mas José tinha uma promessa em seu coração e ele continuou esperando. De repente é criada uma situação, uma mentira, José volta para a prisão. E aí ele, ali dentro da prisão, ele continua esperando. Converse com uma pessoa que está presa. Eu já tive essa oportunidade de fazer missões dentro das cadeias, assim, né? Você escuta muito. Eu não saí daqui, o que você vai fazer da sua vida? Não sei. Eu não tenho perspectiva. Quantos de nós estamos assim? Parece que acabou a esperança, parece que acabou. O que você vai fazer da sua vida amanhã? Não sei, vou trabalhar e está tudo bem. Não, o Senhor colocou os sonhos no seu coração, para que você olhe e diga, pode ser que eu não viva hoje, mas amanhã eu vou ser o melhor empresário, eu vou ser o melhor marido, a melhor esposa, eu vou viver a promessa com os meus filhos, dentro da minha casa, porque o sonho de Deus não morreu para mim, ainda que demore 1 ano, ainda que demore 2 anos, mas a promessa se mantém de pé, o sonho de Deus se mantém de pé para você, aleluia! Quem se submete à promessa ganha maturidade. José podia olhar e falar assim, Potifar não está aqui. O que vai mudar na minha vida? Minha vida está toda estragada. O sonho, a promessa. Que sonho é esse? Mas não. Ainda no meio da pior situação da vida dele, ele conseguiu ser maduro o suficiente de dizer não. Não, eu não me vendo, não, eu não corrompo os meus princípios, aquilo que Deus tem para mim é muito maior e muito melhor do que o mundo pode me oferecer. Os pratos de lentilha não me compram, porque Deus tem um banquete para mim, Deus tem um banquete para você, Deus tem um banquete para a sua igreja, por isso tenha maturidade de esperar o tempo certo para viver a promessa. Sabe, a maturidade faz com que a gente pare de reclamar por pouca coisa. Se chove, a gente reclama. Se faz calor, a gente faz o quê? Aí todo domingo é uma desculpa, né? Olha, pastora, hoje estava muito frio, eu não posso sair de casa. Aí no domingo seguinte bate aquele sol de 40 graus, a gente fala o quê? Pastora, não dá, está muito quente, hoje também não dá para ir na igreja. E aí a gente começa a dar desculpas. Eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de buscar, eu não tenho tempo de ter um tempo de qualidade com a minha família. Sabe por que hoje muitos jovens, muitas crianças se perdem por falta de tempo de qualidade? Pai e mãe que cuida, pai e mãe que ora, pai e mãe que busca junto, ver filhos crescendo no altar. Todo o trabalho que nós temos não é em vão. Eu vejo pelos meus pais semearam, e a pastora bem disse aqui, eu sou fruto de um joelho dobrado. Quantas madrugadas eu levanto e vejo a minha mãe orando de joelhos lá por mim. E eu já tenho quase 30 anos. Quando nós temos maturidade espiritual para entender quem somos em Deus, e nós falamos sobre isso ontem, nós precisamos ter maturidade, não agir como meninos, porque criança toma o quê? Um leite materno. O bebezinho não consegue falar, o bebezinho não sabe dizer quando está com dor, o bebezinho não sabe dizer quando está com frio, quando a fralda está cheia, mas nós não podemos mais ser crianças na fé, precisamos ser fortes, mulheres e homens maduros em Deus, que levantam a bandeira de Cristo para viver o sobrenatural. Como você quer viver uma promessa grande se você não age como alguém que sabe viver a promessa de Deus? José em nenhum momento abaixou a sua cabeça. José estava dentro da prisão e ele estava ali, como alguém que sonha, como alguém que carregava algo sobrenatural nas suas costas.
Deus não nos chamou para vivermos dentro de uma prisão de cabeça baixa. O Senhor nos chamou para vivermos o sobrenatural. O Senhor nos chamou para vivermos guerreiros fortes em Cristo. Ainda que a tentação chegue, ainda que o pecado venha bater na sua porta, o Senhor te chama para você ser maduro o suficiente. Se você sabe que aquela porta não é para você, você vai entrar por quê? Se você sabe que aquele vídeo vai te induzir ao pecado, você vai assistir por quê? Se você sabe que aquela amizade vai te tirar da casa de Deus, vai fazer amizade por quê? Não, chegou o tempo realmente de sairmos de tudo isso, renunciarmos o mundo, renunciarmos as vontades, renunciarmos lugares, pessoas, para viver em Cristo. É a última hora. Sabe, às vezes a gente esquece de pregar sobre isso. Isso me dói, sabe por quê, irmãos? Porque se não estivermos preparados, nós vamos ficar. Desculpa a sinceridade, mas se você não se preparar, a gente fica. Não adianta ser bonzinho. Ai, mas eu sou uma pessoa boa, eu não roubo, eu não mato. Tá bom, mas o mundo está cheio de gente assim. É mais do que isso, é vida com Deus. É vida com Deus, é presença, é carregar a presença, é carregar a presença. Há um texto na Bíblia e é um dos meus, sim, favoritos. No momento que Davi é apresentado para Saul, os meninos apresentam Davi a Saul. Existe um menino, ele toca bem, ele é sisudo em palavras, e existe uma presença que acompanha ele. Eu não quero ser conhecida como, a Gabriela canta muito bem. Isso é legal, irmãos. É ótimo ter um monte de seguidor. Mas quem somos nós quando as luzes se apagam, a internet para, o microfone sai da mão? Nós precisamos ser aquelas pessoas que carregam a presença de Deus. José tinha alguma coisa diferente. José não era um menino igual a todo mundo. José carregava uma presença. Dentro da prisão ele foi próspero. Na casa de Potifar ele foi próspero. E quando ele chegou para ser governador, ele foi o melhor. O Senhor está chamando os melhores, aqueles que estão preparados para viver o sobrenatural. Em último lugar, quem se submete ao processo, alcança a promessa. Lembra que eu falei para vocês ontem? O segredo é fácil. A receita é que nem receita de bolo. É fácil. Quando a gente busca Deus e a gente ora, jejua, ainda que você passe momentos difíceis na sua vida, você permanece, você vive a promessa de Deus. Pare de confundir promessa também com os seus sonhos. Pare de confundir os sonhos de Deus com as suas vontades. Porque às vezes a gente coloca, a gente idealiza, né? Rede social é uma beleza, porque a gente olha aquelas pessoas com muitas coisas, mas, querido, não é só sobre isso. A promessa é muito maior do que isso. A promessa é muito maior do que você vê no outro. A promessa é muito maior do que você idealiza na sua cabeça. A promessa é muito maior do que isso. Sabe, Deus tem me tratado muito esse ano e plantado isso muito no meu coração. Gabriela, não confunda os seus sonhos com os sonhos que eu tenho para você. Porque às vezes a gente fica tão pautado nisso, de idealizar coisas, e Deus tem coisas muito maiores, muito melhores. E nós ficamos fixos naquilo. Mas, Senhora, mas eu queria isso. Tá bom, mas e se Deus não quer para você? Nós temos pessoas hoje que estão nos assistindo, é isso mesmo? Quem sabe você que está nos assistindo também está vivendo isso. Às vezes a gente se acostuma em olhar e ver as outras pessoas alcançando a bênção e contando o testemunho. Não, eu quero ser aquela pessoa que olha para a pastora e fala: pastora, eu tenho um testemunho para contar. Deus operou um milagre na minha casa, Deus operou um milagre na minha vida, Deus realizou sonhos, Deus realizou projetos. Eu não quero ser só aquele que vê, mas aquele que vive. Quem permanece firme alcança. A Bíblia fala que disse, pois, Faraó a José, uma vez que Deus te revelou, Gênesis 41, versículo 39, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Preste atenção. Aquele menino lá atrás, que era só um menino, tinha uma túnica e um sonho, literalmente. Aquele menino passa por todos os processos até que ele chega o momento de alcançar a promessa. E aí a Bíblia continua: você terá o comando do meu palácio,
todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono, eu vou ser maior que você. E ele prossegue: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Por causa de um sonho, José foi odiado. Por causa de um sonho, a inveja que aqueles irmãos tinham dele, ele foi parar dentro de uma prisão, ele foi vendido, ele foi esculachado por todo mundo, ele foi pego numa mentira que nem foi ele que causou, por permanecer fiel ao Senhor. Mas chegou um momento que Deus mudou a sorte de José, e aí o Senhor coloca ele entre os grandes, e a Bíblia diz: somente em relação ao trono serei maior que você. Você terá o controle de toda a terra do Egito. Quem permanece firme, vive promessas e milagres extraordinários. Aquele que permanece fiel, ele vive sonhos e promessas extraordinárias. Quando nós falamos de posição, nós falamos sobre isso. Eu me posiciono, eu tenho um sonho, eu me posiciono mesmo no momento difícil, eu continuo fiel ao Senhor, eu continuo permanecendo nele. E quando eu vivo a promessa, eu olho para os meus inimigos, eu olho para aqueles que se levantaram contra mim. José podia odiar aqueles irmãos, ele olha e fala assim: não foram vocês que me colocaram neste lugar, mas foi o próprio Deus. Vocês podem ter sido usados, mas quem me colocou neste lugar foi o Senhor Jesus. Quando você alcançar a promessa, olhe para ele e diga: Senhor, eu sei que o Senhor me colocou aqui. Não foram homens, não foram as minhas mãos, não foram os meus pés, mas foi o Senhor que me colocou. Eu vivo a promessa porque o Senhor me colocou na promessa. E aí a gente aprende que, mesmo traído, mesmo injustiçado, mesmo que as pessoas se levantem contra você, você precisa permanecer firme. Pode ser que nesse ano o mundo inteiro está se levantando. As pessoas, elas vão te criticar. As pessoas, elas vão achar defeito em você. Eu sinto te dizer isso. Hoje eu estou falando de verdade, viu? Estou falando porque quando você está em visibilidade, os pastores sabem disso. As pessoas, elas vão achar tudo para te criticar. Irmãos, eu postei um vídeo, a minha risada foi um problema para as pessoas. Nossa, mas como ela ri. Foi essa frase. Os comentários eram: nossa, ela ri demais. Pronto, agora a gente tem que ser triste, né? Para agradar as pessoas. Entenda, nós vamos ser criticados, porque quem carrega a unção é criticado. Quem carrega a presença é criticado. Jesus foi criticado não é porque Jesus ele era uma pessoa ruim, chata, não. Jesus foi criticado porque carregava uma unção diferente, porque era alguém diferente. Mas ele permaneceu. José permaneceu. Firme. Sem se abalar. Aonde você está fincado? Onde estão as suas raízes? Será que você está fincado na areia que chega a água do mar e te leva? Ou você está fincado na rocha que é Cristo? Venha tempestades, venha vendavais, venha dores. Você permanece. Sabe, existe uma história infantil que é contada, que é a nossa vida. A história dos 3 porquinhos. Preste atenção. Um dos porquinhos constrói a sua casa como? Vamos ver se os pais sabem, que já devem ter contado. Primeira casa. De palha. Aí vem o lobo mau. O lobo mau assopra, o que acontece com a casa? Aí o segundo porquinho constrói a sua casa de madeira. Olha lá. Temos uma mestre na história dos 3 porquinhos aqui. O que acontece quando o lobo sopra? E a última casa? Casa com estrutura. Aí o lobo vem. O lobo sopra uma vez, ele sopra 2, ele sopra 3. O que acontece? Não cai. Nós somos assim. Às vezes a gente constrói a nossa casa, está tudo bonitinho por fora. De palha, de madeira. E aí vem as tempestades. Um vento cai tudo. Não adianta estar bem bonito por fora e por dentro está uma bagunça.
José podia estar destruído por fora, porque eu imagino que estar na prisão não estava sendo legal, mas por dentro havia uma chama acesa dentro do seu coração. Eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa. Deus me deu um sonho, Deus me deu um sonho. Ainda que por fora eu esteja arregaçado, por dentro há uma promessa e uma chama viva no meu coração. É tempo de viver esta promessa. Ainda que o vento venha, ainda que o lobo sopre, nada vai abalar a minha fé, porque eu estou fincado em Cristo. Eu sou nova criatura, as coisas velhas já se foram, eis que tudo se faz novo. Nova criatura, uma promessa, eu carrego essa promessa. Ele não deixa de ser fiel quando recebe propostas. Quem somos nós quando ninguém está vendo? Porque estar no culto de domingo aqui e ser um super crente é lindo. Claro, pastor e a pastora estão aqui. Mas e aí, dentro do seu trabalho, quando as pessoas te oferecem uma proposta para que você faça algo errado, para que você ganhe mais, você permanece fiel ao Senhor? Quando os seus amigos começam a fazer, quando o seu amigo começa a mentir para a esposa, ou a sua amiga começa a mentir para o esposo, será que você tem permanecido fiel e falando, não, eu não me corrompo, o mundo não me compra, eu sou de Cristo, eu sou nova criatura, as coisas velhas já se foram, eu sou nova criatura, eu carrego uma promessa, Ele não deixa de buscar. Mesmo quando ele recebe o mal, ele continua buscando. Entenda o peso de carregar uma promessa. Você não carrega qualquer coisa, você carrega uma promessa. Sara não carregava qualquer menino, não, ela carregava uma promessa. E no momento que Abraão teve que entregar a sua promessa, ele não pensou duas vezes, ele foi lá e disse, Senhor, o Senhor me deu, está aqui. Toma, teu, Senhor, é teu. Sara carregava uma promessa. Mas quando a promessa nasce, o Senhor pede a promessa de volta. Às vezes nós seremos provados, quando recebemos a promessa, a nossa fidelidade ao Senhor. Isso nem estava aqui no script, mas o Senhor está falando sobre isso. Você entende que às vezes nós seremos provados quando recebemos a bênção também? Pense o coração daquele pai. Quem é pai aqui? Cadê os pais? Aí Deus fala assim para você, você vai levar seu filho, vai lá, sobe no monte e você vai entregar ele. Pensa, pastor, o senhor entregando seus meninos, passando a faca nos meninos. Mas Abraão não pensa duas vezes, Abraão pega o menino e ele vai subindo. Pai, o que nós vamos fazer? Nós vamos oferecer um sacrifício ao Senhor, nós vamos adorar. Sabe o que mais me chama a atenção nesse texto? É que quando Abraão deixa os meninos, ele fala assim, vocês fiquem aqui, nós vamos subir, mas nós voltaremos. Quem tem certeza da promessa sabe que pode passar o que passar, mas sabe que o Senhor cumpre promessas. E aquilo que o Senhor nos dá, aquilo que vem de Deus, traz a paz, traz o discernimento de sabermos que se Ele deu, Ele é fiel para cumprir. Abraão sobe, ele prepara o menino. Finge que o menino está aqui, tá? Isaac está aqui. Tudo preparado, coração doendo de um pai. E Sara em casa, estava lá. Sara estava só esperando. Sara que lá atrás, quando ouviu dizer, sai do meio da sua terra, da sua parentela, foi com Abraão. Irmã, mulher tem um apego sentimental aos potes, sabe? Tapué. Imagina você falando para Sara, Sara, nós vamos embora. Mas deixa os seus tapué. Ela foi, irmão. As mulheres estão rindo porque é verdade. Minha mãe dá às vezes um tapuézinho assim com uva para eu levar, porque eu amo uva e amora. Hoje falaram para mim que eu vou ganhar umas amoras. Irmãos, ela me dá o pote. Antes de eu sair de casa, ela fala, não esquece de trazer de volta. Mas eu nem tinha saído de casa. Mas Sara olha para Abraão, não tinha como levar o tapuér, irmão. Era uma caminhada. Ela olha e fala assim, tá bom, nós temos uma promessa. E se o Senhor deu a promessa, eu seguirei a promessa. Se o Senhor mandou, nós iremos. Que fiquem as roupas, que fiquem os tapuéres, que fica tudo. Mas nós seguiremos a promessa.
E a promessa está lá. Isaac, bem tranquilo, eu imagino, olha para Abraão e fala assim, então, tem tudo aqui, papai. Tem tudo. Tá, e onde está o animal para o sacrifício? Pense o coração daquele pai agora. Aquele pai olha e fala assim, Deus proverá. E eu imagino que a batida do coração de Abraão começou a acelerar. Estava assim, né? Começa. E aí Abraão vai indo. De repente o Senhor fala, não, Abraão, você não vai precisar fazer isso, você já provou que você é fiel. Ainda que a promessa esteja nas suas mãos e você tenha que entregá-la como sacrifício, você permaneceu fiel, você se submete ao processo de suportar, nada abala a sua fé, nada abala a sua fé. Por isso Abraão olha para trás, você vai ver um animal para o sacrifício, porque Ele é um Deus perfeito, Ele é um Deus que provê, Ele é um Deus que no pior momento da sua vida vai prover. Deus provê. Abraão pega o menino, eles adoram. Abraão chega em casa, ele fala, então, Sara, tem uma coisa para te contar. Quase que o nosso filho foi de arrasta para cima hoje, mas Deus proveu. Existem momentos nas nossas vidas que nós não precisamos explicar como é que o milagre foi construído. Nós precisamos viver o milagre dos céus e dizer, eu não sei como Deus fez, eu não sei como foi, mas eu sei que Ele fez e Ele é perfeito como tudo que Ele faz. Aleluia! Quantos milagres nós poderíamos citar aqui de promessas? Quantas pessoas que choraram por uma promessa? Ana chora pela promessa. Ana se humilha pela promessa. Quando a promessa nasce, ela pega, entrega e fala, Senhor, é teu. Toma que é teu, Senhor. Esse menino vai te servir. Eu não sei em que estágio do processo você está. Mas eu sei que o processo, ele acaba. A gente só não pode ficar adiando. Sabe por quê? E aí nós vamos encerrar. O povo de Israel só não viveu a promessa tão cedo porque eles adiaram. O processo estava passando, irmãos. Deus abriu o mar para eles passarem. Pensa você contar que Deus abriu o mar para você passar. Eles saem do mar, eles começam a reclamar que estão com sede. O povo que reclamava, parece a gente. E aí o Senhor transforma as águas amargas em águas doces. E Deus começa a fazer milagres e milagres e milagres. Deus mandava comida, Deus mandava a sombra durante o dia. Deus mandava o quentinho durante a noite. Mas eles tinham que reclamar. E aí toda vez que eles estavam assim, ó, com o pé na promessa, eles voltavam atrás. E eles tinham que caminhar tudo de novo. Tudo de novo. Tudo de novo. Eu não sei o estágio, mas eu sei que Deus quer que esse processo termine para que você viva a promessa. Então pare de adiar a promessa de Deus na sua vida. Essa é uma manhã onde Deus quer acelerar este processo para que você passe e viva a promessa dos céus. Fique de pé neste momento, feche os seus olhos. Santo, 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 santo. Quem sabe você hoje pode estar como José, está vivendo dentro da prisão, foi caluniado, mentiram sobre você. Pode ser que você está no estágio de estar ali só sonhando ainda e as pessoas estão tirando, dizendo, que é isso? Aí lá vai o sonhador, está sonhando demais. Pode ser que por causa da túnica especial que o teu pai te deu, não foram homens, foi o teu pai. As pessoas, elas estão causando, isso está causando ira, está causando raiva no coração dessas pessoas. Pode ser que você esteja prestes a interpretar o sonho do faraó. Esteja com o pezinho lá. Pode ser. Mas é uma manhã especial
para que o Senhor te mostre que você tem uma promessa. Para que você não se esqueça daquilo que Ele te entregou. Para que você não se esqueça que a promessa, ela tem data e endereço certo. Que Deus não muda, que Deus ele não vai transferir a sua promessa para outra pessoa. Não. Essa é uma manhã para Ele reafirmar isso no seu coração. Para Ele ressuscitar aquilo que morreu. Quando Ezequiel chega lá no vale, o Senhor fala para Ezequiel: e aí, Ezequiel, poderão viver esses ossos? E ele fala: tu sabes, Senhor. Eu não sei, mas tu sabes. Então profetiza. Quem sabe está o vale ali, ó, as promessas tudo morreram ali. Profetiza nessa manhã. Senhor, o Senhor me deu isso. Esse casamento foi o Senhor que me deu. Essa casa foi o Senhor que me deu. Senhor, essa saúde, esse sonho, esses filhos. Eu não aceito perder os meus filhos para o diabo. Eu não aceito perder a minha casa. Eu não aceito perder o meu emprego, os projetos que o Senhor tem. Eu vou começar a profetizar. Eu vou começar a profetizar. Eu vou começar a profetizar. E quando Ezequiel profetiza, começa osso com osso se juntar, tendão, carne. E ele olha e fala assim: tá, Senhor, mas e o Espírito? De repente o Senhor sopra naquele lugar e se torna um exército cheio de vida. É uma manhã onde o Senhor está soprando em corações. Feche os teus olhos nesse momento, comece a orar agora. O Ministério de Louvor vai entoar uma canção, conto isso, e nós vamos começar a orar agora. Quem sabe hoje você chegou aqui nessa manhã somente com uma promessa guardada, um sonho esquecido. Ah, Senhor, eu não consigo mais. Ah, Senhor, eu não tenho facilidade para fazer isso. Hoje é uma manhã onde o Senhor quer reafirmar promessas e dizer para você: há um sonho no seu coração, você vai viver. Você vai viver. Esse processo não vai durar para sempre. O deserto não dura para sempre. É tempo de viver esta promessa. Se você é essa pessoa, eu quero que você venha aqui na frente. Nós vamos orar pela sua vida. Não é uma manhã para desanimar. Não é uma manhã para abandonar o projeto de Deus. Venha, não tenha vergonha, venha. Nós vamos orar por você. E o Senhor vai reativar aquilo que morreu dentro do seu coração. É uma manhã de viver as promessas do Senhor sobre a sua vida. Sei que os teus olhos, aleluia, sempre atentos permanecem em mim. Vamos.